Boa noite, moçada, beleza? Estão me escutando? Bem? Beleza? Tô escutando. Então vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço, Boa noite. agradeço a participação de todos. Hoje, nesse workshop, né, a gente vai estar falando aí de vendas. Vendas, vendas, vendas. Então, me apresentando rapidinho, né? Todo mundo, pessoal que já me conhece. Meu nome outros, talvez não tenham visto ainda. Então, meu nome é Marcelo. Eu trabalho com vendas aí há 30 anos, já passei por empresas como Coca-Cola, Parmalat, Frimeza, né? Então, a gente vai estar conversando nessa horinha aí. Segue lá? Estou te escutando. Estou escutando, tá ótimo aqui para mim, tá ótimo. Obrigado aí, Marcelo, pela presença. Nós estamos num dos temas que eu falei já para o Marcelo, venda ou morra. Ele deve ter até achado assim, né? É pesado. Não é pesado, porque a grande verdade é essa, que se você acha que você não está vendendo, você está vendendo, né, Marcelo? Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Tá me escutando bem aí? O som tá bom? A imagem dá para ouvir aí? Dá. Então, tá bom. Eu queria só... Eu não vou ficar o tempo aqui todo da nosso workshop, mas eu queria trazer para vocês aqui um exemplo legal sobre vendas.
Vocês já ouviram falar na Disney, né? Sim. Já ouviu falar na Disney? Então, quando você ouve falar na Disney, você não imagina que por trás de todo o processo ali de atendimento ao cliente, eles colocam como se fosse algo intrínseco. Tipo assim, você tem que entrar lá e isso tem que estar dentro de você. Eles falam que é a magia. Então, a magia, ou seja, o jeito Disney de vender é a magia da Disney, de encantar os clientes através de coisas que vocês nem imaginam que possam fazer diferença. Por exemplo, eu lembro que, estudando sobre esse caso e até mesmo lendo livros sobre o Walt Disney, eles encontraram uma forma com que as pessoas que estivessem nos carros, ali nas filas, para entrar na Walt Disney, pudessem sentir-se, assim, acolhidas, abraçadas, bem atendidas. Até isso. Então, ou seja, mesmo as pessoas que estão na fila, eles estão ali animando, estão ali fazendo alguma coisa para que as pessoas possam sentir a magia do Walt Disney. Então, quando se fala em venda, se fala muito em encantar o cliente. Mas para encantar o cliente, você precisa ter algumas premissas básicas, né? Por exemplo, você sabe que eu não imaginava isso, mas havia uma... Não sei qual que é o nome daquela... Como que chama aquela moto que é cara pra caramba? Aquela moto... Harley, Kawasaki. Harley Davidson. Eles eram concorrentes da Disney. Eu falei assim, mas como que a Disney pode ter a Harley Davidson como concorrente? Porque a Harley Davidson, as pessoas não usam para trabalho, o uso dela é para lazer, é para divertimento normalmente, né? O pessoal vai ter aquela moto já pensando no lazer. Então, tudo aquilo que estiver volto ao lazer, eles consideram como concorrentes. Olha que coisa interessante. Então, assim, o mapeamento que eles fazem no mundo inteiro para poder saber quais são as pessoas, os possíveis clientes, é incrível. Então, assim, se eu fosse analisar o processo de venda, eu começaria pelo jeito de encantar do Walt Disney. Então, se você está aqui hoje na live, eu convido você. Tem audiobook, eu vou ver se eu consigo, eu estava até buscando aqui o link, eu vou ver se eu deixo aqui para vocês, porque eu acho muito legal ouvir para o audiobook também. Estou pegando aqui no YouTube, gente, rapidão, deixa eu ver se eu já consigo colocar para vocês. O jeito... Então, isso tem o audiobook, deixa eu ver aqui, vídeos, audiobook. Vocês podem ouvir depois da live aqui, em algum outro momento, mas eu estou pegando aqui o link e vou deixar para vocês o link só para ficar mais fácil para vocês aí, tá bom? Então, eu acredito que quando você... Só um minutinho. Ele está até abrindo aqui o audiobook. Estou colocando aqui no chat para vocês o jeito Disney. Sempre fazer uma indicação de leitura nos nossos workshops, para que vocês possam depois acessar, tá? Eu vou pedir para o professor também aqui, no final da live, fazer uns prints para mim e mandar no meu privado, porque eu vou mandar nos grupos, e aí a gente marca a presença de vocês para a gente poder fazer um sorteio, de repente fazer uma premiação, fazer um agrado para vocês aí, tá bom, gente? Então, eu queria só mais um minutinho aqui fazer algumas perguntas para o professor Marcelo, só para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre vendas. O professor Marcelo está aí no mercado há muito tempo já, e sempre com esse foco em vendas. Eu queria fazer uma pergunta para você, professor Marcelo. As vendas do passado para hoje mudou muita coisa com relação ao passado para hoje? O que você acha com relação a isso? Vamos lá. Então, veja assim. O processo de vendas, né, a gente pode olhar em vendas como processo. Então, todas as vendas, a gente sempre tem que tratar ela como processo. O processo de vendas, ele não mudou, né? Então, depois lá na frente, lá um pessoal que está fazendo gestão, eles vão ver, né, a questão do processo de vendas. Mas, basicamente, é prospecção, entender as necessidades, né, se preparar para a venda, entender as necessidades, oferecer, negociar, e depois vem o pós-vendas, né? Então, basicamente, é esse o processo de vendas. Então, o processo não mudou. O que muda é a forma de fazer esse processo. Então,
E hoje depende muito do segmento. Vamos lá, vou pegar pela minha experiência, Marcelo. Lá em 94, quando eu comecei, o processo tinha que ser olho a olho. Tinha que ser, não tinha outro formato. Ou você ia lá, olho a olho, ou não vendia. No máximo, um televendas. Mas mesmo assim, cara, você falava, oi, tudo bem? Aqui é o Marcelo, eu quero vender paçoca para você. O cara falava, bicho, eu nem te conheço, maluco. Né? Bom, então, o processo mudou. Hoje, você tem uma ideia, eu atendo por volta de, cara, vamos falar assim, cara, entre prospecção e atendimento, atualmente, eu atendo por volta aí, cara, de uns, vamos chegar aí, 800 a 1.000 clientes mês. Cara, seria impossível fazer isso em 94. Hoje eu utilizo sistemas digitais e automatizados que me ajudam. Então, vejam que hoje a gente tem e-commerce, a gente tem, vamos falar, né, o que a gente, pessoal de marketing, a gente é tudo de vendas, a gente é tudo cheio de frescura, né? A gente chama de omnichannel, né? Diversos canais. Então, hoje está bem mais fácil a gente chegar ao cliente. Mas, por um outro lado, os clientes também estão mais exigentes. Em 94 existiam poucas marcas. Hoje existem N marcas. Então eu vou falar aí da época aí de Frimeza, né? Então eu sou de Curitiba e Metropolitana. Frimeza, quando eu saí para vender Frimeza lá em 99, 2000. Cara, quando você chegava na rua e falava assim, oi, tudo bem, meu nome é Marcelo, eu sou da Frimeza. O cara falava, cara, era quem? Aqui é do Paraná. Frimeza, Sadia, Perdigão, Batavo e, cara, Aurora e umas, cara, fora isso, bicho, esquece, um abraço. E o que começou a acontecer no mercado? Você pega lá, a Sadia foi parar na mão, que virou BR Foods, então começou a formar grandes empresas, e lá na Coca-Cola existia Coca-Cola, aí existia Antártica, existia a Brahma, era tudo empresas separadas. Hoje, Ambev. Então veja como que, cara, hoje não é muita gente no mercado. Então hoje, se antes dizia aquele ditado, né, vender é arte ou é técnica? Antes, até o cara podia ter arte para vender sem ter técnica. Hoje, cara, vender sem técnica, o cara vai sofrer. Eu queria aproveitar que o professor Marcelo começou falando sobre conglomerados, até a Laura Luiza falou assim, né, hoje é mais fácil fazer a venda, por causa da... Eu acho assim, os canais, aumentou assim, a gama de canais, né, de vendas, mas tem uma coisa que eu acho interessante nesse processo aí, é que o cliente também muda no aspecto de que antes ele era mais sensorial, hoje, normalmente, a internet faz a venda automática ali para ele, ele não precisa experimentar o produto como antes, né? Então, eu queria aproveitar aqui, fazer uma deixa, quantos aqui, fazer uma pergunta, né, aqui para vocês, quantos aqui vão a shopping regularmente? Levanta a mão aí só para eu ver. Quantos vão a shopping regularmente? Tem... eu só vou no shopping para comer. Só para comer. Dos 5 que temos aqui, parece que temos os... Já contei aqui 5, 6... 3 pessoas levantaram a mão, mas algumas que... Olha só, veja só. Tem gente que não mora em cidade que tem shopping, eu vi aqui. Tá bem, mas assim, quem mora em cidade que tem shopping, vai perceber que o público do shopping hoje mudou. Na verdade, aqueles que eram jovens, que gostavam de passear no shopping, pelo menos aqui em Curitiba e em grandes capitais, tem se falado muito que o shopping tem perdido muito esse público jovem, esse novo perfil de público que são vocês, tá? O público que ia para o shopping regularmente para tomar sorvete, para paquerar a namoradinha. Você lembra que vocês iam? Não sei quem já fez isso, mas eu já fiz na minha época lá, professor Marcelo. Levava a menina lá, não tinha dinheiro, você ia comprar o sorvete, mas era um passeio que nós fazíamos quando éramos jovens. Hoje isso mudou, então por que mudou? E é muito interessante notar que, se você fizer análise, a mudança vem decorrente de que não se atende mais essa perspectiva do cliente de um atendimento personalizado, de mais essa intimidade com o cliente, e a internet consegue alcançar isso. Isso que eu acho interessante. Porque a internet mesmo fria, consegue alcançar mais o cliente do que o próprio shopping.
Então, o shopping hoje tem se tornado um lugar para shows, alguns lugares no mundo aí, shows. O shopping tem se tornado um lugar para exposições, para algo de lazer que vai ter lá. Mas a função de loja mesmo do shopping tem perdido muito espaço. Eu não sei se você percebeu isso, professor Marcelo, mas é uma tendência hoje migrar muito para o digital, por causa do baixo custo e tudo mais. Por que empresas ainda estão sofrendo muito dessa migração, né? Algumas estão sofrendo muito com a resistência? O que você acha com relação a isso, da resistência de algumas empresas de irem para o digital e também desse novo perfil que prefere, às vezes, comprar no digital do que comprar na loja física? Vamos lá. Ó, eu vou narrar aqui ó, o que a Laura está dizendo. Pelo fato da internet, hoje em dia, nós podemos ter uma infinidade de produtos online com um preço mais acessível. Eu mesmo prefiro 1000 vezes o digital, né? Fernanda aqui, ó, fala, hoje, por conta da tecnologia, é mais difícil, muita concorrência e muitas empresas fecham por conta disso, né? Então, o que eu convivo com as empresas? Vamos lá. A gente tem que entender questão de segmentos, tá? Então, vamos lá. Dependendo do segmento onde a empresa atua, ela pode ser que ela consiga utilizar o canal digital. Vamos chamar de e-commerce. Então, a gente tem... vamos lá. Primeiro de tudo, a gente não pode confundir marketing digital com e-commerce. Marketing digital e e-commerce são coisas diferentes. Tá? Então, quando a gente fala de e-commerce, o que é o e-commerce? Né? O comércio digital. E tem o comércio presencial. Então, vamos lá. A pessoa tem uma ótica. Vende óculos. Tá? Vou pegar um exemplo. A pessoa vende óculos, uma ótica. Ela pode ter uma ótica física, como ela pode ter um e-commerce, uma ótica que vende de forma digital. Você vai lá e fala, quero comprar um Ray-Ban. Você vai lá, entra lá no eOtica, tem até um site chamado eOtica. Você vai lá no próprio site, tem um site do próprio Oakley. Tem lá o site da Oakley, que você pode comprar numa loja física de uma loja Oakley, como você pode entrar na Oakley e comprar no e-commerce. Então, tem produtos que você consegue vender ele, tanto de forma física como de forma digital. Você consegue comprar sapatos, você consegue... Mas tem produtos, seja produtos físicos ou serviços que você não vai conseguir fazer ele de forma online. Vamos lá. Existe o médico. O médico, dependendo da situação, o médico vende um serviço telemedicina. Mas dependendo do serviço, ele não consegue fazer por meio da telemedicina. Vamos lá. Teve um dia que eu estava com um negócio na minha perna. Era o início de trombose. Veio parar no meu pulmão. E eu não sabia, eu só disse, viu, estou com dor na minha perna. O cara falou, cara, corre pronto-socorro. Então, veja, tem serviços que você não consegue fazer ele, você consegue comprar um óculos digitalmente, você consegue, sei lá, mas tem serviço que não vai dar para fazer de forma digital. Vai ter que ser presencial. Tem vários nutricionistas que trabalham pela internet também, nutricionistas, eu mesmo, tem clientes que eu trabalho online, tem clientes que eu trabalho de forma física. Então, o que acontece? Vamos lá, eu vou pegar outro exemplo. A minha família, a gente tem uma ótica. Quando a gente começou com a ótica, quando a gente começou na ótica, lá em 2013, 2012, a nossa ótica era uma ótica que vai até as pessoas. Então, nós somos uma ótica delivery. Então, a pessoa entra em contato, nós fazemos mídias digitais, marketing digital, e nós vamos até a casa da pessoa, na empresa da pessoa, etc. O que acontecia lá em 2015, 2013, 2014, quando a pessoa ligava para nós e falava, onde fica a sua ótica? A gente dizia assim, a nossa ótica, ela não é presencial, eu não tenho ótica na rua, no shopping, no local físico, eu vou até você. A pessoa, sabe o que ela fazia? Ela desligava o telefone na nossa cara, e às vezes até xingava, você acha que eu vou comprar óculos com você? Você tá louco, eu não sei nem onde é que você vai me dar um golpe, e desligava na cara. Hoje, pós-pandemia, a gente falar que
a gente vai até a casa da pessoa, ou na empresa da pessoa, ou na escola, uma ótica delivery, hoje é comum. Então, assim, resumindo, a gente não pode confundir marketing digital com e-commerce. Marketing digital, a gente vai promover o produto. Quando a gente fala de e-commerce, você vai vender de forma online, utilizar ferramentas digitais. Legal? Você pode vender por WhatsApp, você pode vender pelo Instagram, Facebook, né? Ou seja, redes sociais, você pode utilizar um site, você pode utilizar qualquer ferramenta digital legal? Que é similar, o que muda do digital para o presencial? Só o meio, né? Qual é o meio? O meio de venda, um é digital. E o outro vai ser presencial, olho no olho ali, aí o que você quer? Legal? Então é bom a gente separar isso daí, né? Marketing é diferente de vendas. Que aí daqui a pouco eu explico melhor para vocês. Tá, eu quero só fazer uma última pergunta para você tocar aí, professor Marcelo. É o seguinte, vocês já perceberam que a gente vive uma transição, né? Muito do físico para o digital. E é muito estranho, até o Victor falou, na loja não ter delivery, né? Porque hoje você precisa ter essa condição de atender o cliente em diferentes regiões. Ele não precisa estar ali no teu negócio para você atendê-lo. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, assim, bem pessoal mesmo, né? Tá. A pandemia afetou muito o mercado de vendas no sentido negativo ou foi mais positivo? Vamos lá. Eu vou pegar do mercado que eu atuo, né? Vamos lá. Ótica, produtos alimentícios, essa área, né? B2B, né? De empresa para empresa. E ramo de ótica. O que aconteceu? Como a nossa ótica já tinha, né? Como a nossa ótica já tinha delivery, para nós melhorou um monte. Para mim, Marcelo, cara, melhorou um monte. Você vai dizer, como, Marcelo? O que eu acabei de falar agora há pouco? Antes da pandemia, 2018, 2019, eu tinha que fazer visita presencial. Vamos lá. Eu atendia Carrefour. Aqui no Paraná tem uma rede chamada Condor, que são 50 lojas em Curitiba e Metropolitana. Eu tinha que visitar a rede Açaí, eu tinha que visitar a rede, diversas redes de mercado, Walmart e etc, etc, etc. Mufato, que é outra rede gigante que tem aqui no Paraná, e, cara, outras redes de lojas. Então, veja, quantas visitas pessoais e combustível eu gastava para atender esse pessoal. Durante a pandemia, o que os compradores fizeram? Não tem mais visita, Marcelo. Tudo é online. Então, o que aconteceu? Visitas semanais passaram a ser visitas mensais. E agora, durante a pandemia, cara, raras vezes eu enfio a cara na loja. Eu faço, atualmente, uma visita mensal, mas só na central de vendas ou, cara, os caras muito grandes. Ou quando é negociação, grande. Fora isso, é tudo online, tudo WhatsApp, é tudo sistema. Eu queria mostrar para vocês, através dessas falas aqui, que, assim, o que acontece é que nós precisamos estar preparados para a oportunidade, para as ondas. Depois que você só fazer uma venda. Por isso, assim, gente, ó, eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui, de coração mesmo. Se você acha que estar numa aula online é chato, às vezes é cansativo, às vezes é monótono, você prefere presencial por causa da companhia dos colegas, eu acho que, assim, você que toma a decisão de vir aqui, abrir a câmera, fazer anotações, olha quanta coisa interessante ele já falou aqui, professor Marcelo, e olha quanta coisa a gente pode levar de bagagem. E isso vai te deixar mais forte para que você possa entrar no digital também. Então, assim, eu acho que nós estamos numa onda, não sei se a onda digital, não sei se o professor Marcelo se lembra, mas nós estamos além dessa onda que era a internet. A onda da internet já passou, a gente está em outra onda já. Então, se você não está preparado para as ondas que virão, você fica fora do mercado. E eu trouxe a ideia da pandemia porque muita gente quebrou nessa época. Agora, olha que case legal. A gente tem aqui um restaurante, você sabe que o restaurante sofreu muito na pandemia. Sabe o que ele fez no restaurante? Ele abriu um cinema no estacionamento e as pessoas comiam dentro do carro e o cinemão lá fora, e ele rachou, ele ganhou dinheiro. Então, ele dominou. Não sei se você conhece a rede Madalosso, mas aí ele tinha reserva, tinha que fazer reserva para poder estar indo no restaurante lá, assistir cinema dentro do carro, igual vocês veem em filme americano. Então,
tudo que você se dispõe a fazer com esmero, se você aproveita o que está acontecendo aqui para te dar mais força para você ir à frente e adiante, você com certeza vai ter um diferencial no mercado de trabalho. E eu queria deixar aqui, professor Marcelo, também um recadinho para vocês. Vocês que estão online aqui e aqueles que fazem o curso online, nós criamos ali um Classroom para que os materiais fiquem disponibilizados lá. Então, essa live aqui eu vou deixar disponibilizada lá também, nesse EAD nosso, e ali vocês vão ter acesso, para quem faz o EAD, né, vão ter acesso a outros materiais também. Então, por gentileza, pessoal, eu pedi para o pessoal do TI ensinar vocês ali como entra no Classroom, mas é muito fácil. Se tiverem alguma dúvida, tá o link lá disponível, pedir para eles disponibilizarem. Entra lá, acessem, porque ali a gente vai poder contabilizar a presença, interagir com vocês, fazer fóruns, mandar enquete e tudo mais. Se você já usa, já fica mais fácil. Quem já usa o Classroom vai ficar mais fácil ainda. Então, utilizem ali a plataforma, porque todas as aulas vão estar disponibilizadas lá, para que vocês possam, assim, acessar quando quiserem, em qualquer momento depois aí, no decorrer do dia a dia. Eu agradeço, professor Marcelo, mais uma vez, aí, por me dar a oportunidade de fazer esse bate-papo com você aqui. Eu sou apaixonado por vendas, tanto é que... Fica aí um pouquinho. Fica aí. Vamos, viu? Só antes que ele vá embora, eu vou segurar ele aqui, antes que você vai embora. Cara, deixa eu te contar, você falou aí, deixa eu te contar uma história. Durante a pandemia, eu trabalhava durante a pandemia, tem um ex-gerente meu, Rio Grande do Sul, tá? Então, cara, o filho dele tem uma rede de lojas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí, cara, eu liguei para ele durante a pandemia e falei, cara, como é que tá teu filho? Veja bem, cara, olha só. Ele falou, cara, no começo da pandemia, coitado do meu filho, acho que vai ter que fechar. Acho que não vai aguentar. Não vai aguentar. Fofoca. Viu, Daniel? Fofoca. Vamos lá. Falou, não vai aguentar, não vai aguentar. E aí, tempos depois, eu liguei para ele, ele falou assim, falei para ele, e aí, cara, como é que ficou o negócio do teu filho? Ele falou assim, cara, meu filho está super feliz. De um lado, ele está triste com a pandemia e tal, com pessoas, famílias, etc. Mas, por um outro lado, é o seguinte, cara, ele está muito feliz. Porque ele fechou um monte de loja, mas, em compensação, ele abriu muita loja. Eu falei, cara, me explica melhor esse troço. Ele falou assim, cara, antes ele tinha que ter salão, lavar prato, e etc, etc, etc. Hoje, ele fechou as lojas, ficou com uma unidade física e montou mais 2 ou 3 unidades delivery. E ele falou, cara, nunca mais ele quer voltar para a loja física, só salão, né, que eles chamam, salão, porque ele precisa de garçom, precisa disso, precisa aquilo, cara, e agora não, cara, ele manda lanche. Vamos falar assim, eu não vou falar o nome, né, ele é uma cópia do Madeiro, de Porto Alegre. Tanto que ele vinha para Curitiba, tal, tanto que o Madeiro, eu estou aqui em Curitiba, a matriz do Madeiro fica aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha aqui, que é a matriz, vamos chamar assim. Então ele veio aqui no Paraná para copiar essa rede Madeiro, né? E, cara, é isso aí, Stephanie. Daniel adora fofoca. E é isso daí, cara. Então, veja, a pandemia trouxe benefício para esse cara. Outra fofoca. Eu vendo farinha. Ô, professor, você vende farinha? Eu vendo farinha da branca da boa, que é farinha de trigo. Boa mesmo, top. E, cara, essa farinha de trigo que eu atendo um determinado local que faz coxinha, salgadinho, escuta o que o cara falou. O cara de uma cidade chamada Pinhais, que é uma metropolitana de Curitiba. Cara, então assim, essa indústria de salgados, ela fica, vamos falar assim, na metropolitana da metropolitana Fundos. E aí, cara, o que acontecia? Quando começou a pandemia, ele começou a atender via delivery, por meio de aplicativos. Cara, quando eu fui vender farinha para ele, o cara falou assim, Marcelo, me manda mais tantos fardos de farinha de trigo, cara, estou vendendo muito. Eu falei, cara, mas o que você fez? Aí o cara falou assim, viu, nunca que eu ia chegar no centro de Curitiba, nunca que eu ia chegar nos bairros nobres. Aqui em Curitiba tem um bairro chamado Jardim Social, Batel, Água Verde, que são bairros Mega Power Plus. Ele conseguiu chegar nesses bairros por meio de aplicativos. Ele falou, cara, eu nunca imaginei
que o meu produto ia chegar nas casas do classe A, B, e empresas e etc. Por quê? Como eu estou na metropolitana, meu preço é mais competitivo e eu tenho tanta qualidade quanto as panificadoras Mega Power Plus do centro de Curitiba, que tem só nome, né? Tem produto bom, mas o nome ela consegue inflacionar o preço do produto. Então veja, moçada, como vendas é uma questão de oportunidade. Professor Marcelo, incrível isso, né? Gente, eu só queria aproveitar essa deixa dele aqui, Sim. porque realmente eu preciso ir, que eu tenho um outro Beleza. compromisso agora. Nós Mas estamos aqui fofocando, o pessoal está gostando. vocês observem a palavra, ó. Ondas geram oportunidades. E eu não falo somente em questões de vendas, mas em negócios também. Então, Isso. se você observar, nós estamos vivendo esta onda. Então, se você entrar no mercado, igual um aluno falou, não imagine uma loja que não tenha um delivery hoje. Então, assim, se você entra sem essa expectativa, sem esse formato, você está realmente fadado ao fracasso. Então, vamos olhar o mercado de maneira mais geral, assim, mais completa, para que você possa identificar onde você pode estar entrando hoje mesmo. E eu sou, assim, super a favor, tá? Super a favor de vocês estarem trabalhando nesse sentido de terem a própria empresa de vocês, terem o próprio negócio de vocês já, começar agora. Não há mais dificuldade para isso, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Falou, amigão. Obrigado. Vamos lá, então, moçada. Eu vou, como eu disse para vocês, né, agora há pouco, olha lá, contra a fofoca. Olha lá, o Daniel, contra a fofoca, por favor. Daqui a pouco vem mais fofoca. Eu sou contador de história, eu gosto de contar história. Então vamos lá, deixa eu só localizar vocês com relação a ideias aí, para vocês poderem entender um pouquinho do que é vendas. Vendas. Estão conseguindo visualizar minha tela? Show? Sim, tô ouvindo, conta a fofoca aqui. Show de bola. Vamos lá, então. Então, veja o seguinte, moçada. Quando a gente fala de vendas, nós temos que entender o que é marketing. E para a gente entender o que é marketing, nós temos que entender o que é vendas. Ô, professor, larga a mão de complicar as coisas, né? Vamos lá. Quando a gente fala de marketing, a gente imagina que marketing é propaganda, marketing é publicidade, marketing é marketing digital, marketing é, cara, N coisas. Cara, vamos pensar o seguinte, marketing. Você imagina uma caixa de ferramentas onde eu tenho outras caixas menores. Show? Dentro dessa caixa menor, eu tenho uma caixa chamada marketing. Dentro dessa caixa eu tenho uma caixa menor que chama marketing digital. Dentro dessa caixa marketing digital, eu tenho marketing digital marketing digital para redes sociais, marketing e para e-commerce, marketing, parará. Beleza? Mais para frente lá, quem estuda comigo vai ter questão de mais clara essa parte aí. E exemplo, aí eu tenho marketing tradicional. Dentro do marketing tradicional, eu tenho marketing pessoal, merchandising de loja, relações públicas eu posso ter no digital e ter no presencial, e assim vai. Então vamos lá. Marketing é como se fosse uma caixa de ferramenta. Dentro dessa caixa eu tenho outras ferramentas menores. Beleza? Aí a gente fala de vendas. O que é vendas, professor Marcelo? Quando a gente fala de vendas, foto do perfil. Esse aqui que eu tô com, eu ia falar Zé Colmeia, ó, que eu tô com o Scooby-Doo. Quando a gente fala de vendas, nós estamos falando do quê, cara? Eu estou preocupado, Marcelo, empresário, a minha empresa que vende óculos, a minha empresa que vende pamonha, a minha empresa que é cabeleireiro, a minha empresa que vende celular, seja lá o que você vende. Cara, alguém comentou aqui, né, que eu quero montar uma loja de roupa, né? Então, a Nathalie, que ela quer montar uma loja de roupa. Então, quando a gente está preocupado em vender, está preocupado com o quê? Com a necessidade do vendedor. Eu estou preocupado com a
minha necessidade. Minha. Eu quero transformar um celular em dinheiro. Eu quero transformar o meu serviço de professor em dinheiro, cara. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou transformando o meu serviço em dinheiro. Esse tempinho que eu estou com vocês aqui, cara, eu estou transformando o meu tempo em dinheiro. Show? Então, se o Vitor, ele trabalha numa empresa, se a Ana Carolina trabalha numa empresa, se o Silvino trabalha numa empresa, ele está vendendo. Para, Marcelo. O cara é CLT, o cara é registrado. Cara, vamos lá. Você não está vendendo alguma coisa? Não vendo nada, não, professor. Eu trabalho de operador de máquina. Filho, você não trocou suas horas por tempo. Você está trocando suas horas de vida por. As suas horas de vida, o seu tempo por dinheiro. Você está vendendo mão de obra. É isso aí, Daiane. Está vendendo mão de obra. Eu e meu avô, nós vendemos máquina. Eu tenho um pouco de conhecimento. É isso aí, Ryan. Então, eu vou usar uma palavra que é antiga. Você transforma alguma. É o tal do escambo. O que é o escambo? Você transforma alguma coisa, né, que você quer, você faz uma troca. Então, eu troco meu celular. Sabe, antigamente era assim, né? Olha, eu preciso trocar minha vaca. O cara falava, não, tudo bem, eu troco minha vaca por 3 porcos teu. Eu troco o trigo por vaca. Ué, era assim. E hoje não é mais, Marcelo? Hoje é, só que antigamente, hoje a gente tem uma coisa chamada moeda. Né? Eu posso transformar um celular em dinheiro. Pega um celular e você vai lá e vende ele. A empresa não faz isso? A Motorola, eu tenho um celular Motorola. A Motorola, eu transformei um dinheiro em celular. Fui lá, paguei, né? E transformei em dinheiro. Então, veja, quando a gente fala em vendas, eu quero converter um produto ou serviço em dinheiro. No nosso caso, hoje em dia, é dinheiro, né? Dinheiro, que é a nossa necessidade. Beleza? E aí, quando a gente fala de marketing, ele tá. A ideia é satisfazer as necessidades e desejos das pessoas em um produto. Então, eu vou pegar o celular e dizer assim: olha, eu tenho um celular Motorola. Eu sei que o Marcelo é tiozão. Ele não está preocupado com uma máquina que vai tirar uma foto Mega Power Plus, tem nos 400 Mega Power Plus de memória, e ele vai. Cara, o tio Marcelo só quer olhar, fazer ligação, cara, passar umas mensagens. Cara, eu não preciso gastar 15 pau no celular. Eu tenho necessidade de ter celular, mas eu não preciso ter desejo de ter um celular Mega Power Plus Blaster. Então vamos lá. Quando a gente fala de marketing, transformar fazer com que a pessoa tenha necessidade e ou desejo. Marcelo, não estou entendendo. Necessidade e desejo? Cara, necessidade. Vamos lá. O Marcelo tem necessidade de comer. O Marcelo tem necessidade de se alimentar. Senão, eu vou passar mal, eu vou ficar com a barriga vazia e vou morrer. Eu tenho necessidade de tomar alguma coisa, de me hidratar. Então, eu me hidrato com água. Mas, cara, pode ser Coca-Cola? Pode ser Coca-Cola. Então, necessidade, água. Desejo, refrigerante. Eu tenho necessidade de me alimentar. Senão eu vou ficar desnutrido. Mas no lugar de um prato de arroz e feijão, eu posso me alimentar de 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Consegue entender? Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Então, vendas, marketing, vai me ajudar a vender. Se eu começar a cantar uma musiquinha aqui, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. O que é isso? A musiquinha de qual lanche? Eu acho que é essa musiquinha? McDonald's. McDonald's. Consegue entender? Então, você viu o que é o marketing? O marketing
cria expectativa. O marketing vai me ajudar a vender McDonald's. O marketing pode me ajudar a atrair pessoas para minha loja. Então, alguém aqui está querendo criar uma loja de roupa, ela vai lá no Facebook, Instagram, TikTok, etc, 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 faz o que a gente chama de tráfego, não é tráfico, moçada, pelo amor de Deus, tráfego, cria tráfego e atrai as pessoas para a loja dela. Tráfego pago ou tráfego orgânico, ou tráfego indicado. O que é o tráfego indicado? Você contrata alguma influencer, ela diz: oi, meninas, tudo bem? Hoje eu estou tomando aqui uma caneca desse café maravilhoso aqui na panificadora do Marcelo. Olha, ele me falou que está com desconto de 10%. Use o cupom Marcelo10. Oi, meninas. Consegue entender? Então, você está criando tráfego para sua loja. Eu nunca consegui entender. Eu queria muito aprender a fazer tráfego orgânico. É isso, Laura, que você está dizendo? Melhor que a Virgínia. Vamos lá, Laura, você levantou a mão. O que você queria falar? Professor, ia falar sobre as redes hoje em dia, a Shein, Instagram, Elas? Caiu a linha. Laura? Alô, câmbio? Desculpa, a gente estava travando aqui. Elas já são próprias para fazer a gente querer comprar. A Shein mesmo, ela tem um mecanismo muito viciante de compra. Ela vai ali indicando muitas coisas que do seu interesse para você comprar. Eu acho isso muito interessante. E eu queria, professor, saber tráfego pago e o tráfego orgânico. É que eu nunca entendo. Sempre aparece muito workshop disso, mas eu nunca vou atrás. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Hoje, a gente vai tratar um pouquinho mais de vendas, tá? Vendas. É os algoritmos, é isso aí, Ingrid. São os algoritmos que fazem a gente não, né? Eles decidirem. Tem algumas, vamos chamar assim, algumas técnicas que se utiliza para isso. Então, assim, hoje a gente tem um tempo mais curto e hoje o negócio é a gente falar de vendas. Não que eu esteja fugindo, Laura, da tua pergunta, né? Mas quando a gente fala aí de tráfego pago e tráfego orgânico, resumidamente, o tráfego pago é o que a gente chama de, dentro do marketing, de propaganda. O que é a propaganda? Eu vou pagar uma empresa para ela divulgar o meu produto ou serviço para que essas pessoas tendem a chegar até mim, beleza? Então, eu vou lá e pago o SBT para sair o meu comercial, para as pessoas chegarem até mim. Eu pago um anúncio numa rádio, e o cara da rádio vai dizer assim: oi, tudo bem? Faz uma musiquinha, faz alguma coisa lá, a rádio, e o cara vai dizer: ligue para o número tal e compre sua roupa, sei lá, o cara vai fazer qualquer coisa lá na rádio. Lá no Meta, quem que é o Meta? O Meta é o Facebook, Instagram e o WhatsApp. Também tem as ferramentas lá, onde você vai fazer as suas campanhas. Dentro das campanhas tem uma tela lá de gestão, né, de gerenciamento, onde você vai fazer as suas campanhas. Você pode criar uma série de campanhas que vai chegar até você, né? Que a gente chama lá aí tem lá o Google Ads, né? Onde também lá no Google você vai criar suas campanhas e aí você vai criar os parâmetros dentro, né, da questão da gestão, onde você vai levar o que a gente chama de funil. Você pode criar o seu funil, onde você vai atrair aqueles clientes lá do tráfego pago lá, do Facebook, do Instagram, das redes sociais, lá para onde você quer, para o WhatsApp, para um direct, para uma página de vendas. Então, esse é o tráfego pago. O tráfego orgânico é aquele que você vai fazer sem investir, vamos chamar assim, porque você investe tempo para fazer isso, né? Então, você vai criar lá: olha, você gostou desse conteúdo? Clique abaixo e compre. Exemplo, a minha filha viu esses dias uma afiliada que é da Shein, que ela está grávida e ela quer comprar roupas. Lógico, ela fica pesquisando, o algoritmo vai lá e diz assim: olha, essa guria está grávida. Aí a guria fez um videozinho
Olha, roupa para grávida, veja, o recorte da roupa, ele faz aqui certinho, porque ele tem elástico, não sei o quê, nananana. E no finalzinho ela diz, então, se você quiser saber mais, você clica embaixo e você vai direto no site da Shein. Então, veja, ela fez um tráfego orgânico. Ela não houve pagamento para a plataforma encaminhar para as pessoas. Deixa eu só ver aqui o que estão. Ficou claro, Laura? É que as minhas respostas geralmente são cumpridas, né? Ficou claro? Show? Então, beleza, deixa eu só ver aqui. Ana Carolina, levanta a mão do ladinho aí, chamada. Professor, Sim, senhora. uma coisa que eu tava pensando você falando, eu lembrei. A minha mãe, ela começou a empreender agora. Tá. Ela tá vendendo pudim. E aí ela fez mais ou menos isso. Ela enviou um pudim para uma influenciadora daqui. Show. E aí ela pegou e fez basicamente uma propaganda, anunciando para os seguidores dela. Aham. Isso minha mãe conseguiu vender mais. Não, a ferramenta da internet atualmente, então vamos lá, a gente está falando de vendas. É aquilo que eu disse. Vendas não necessariamente ela é presencial, ela é física. Hoje a ferramenta digital ela é fabulosa. Então a pandemia ela trouxe diversas infelicidades para nós. Mas, por um outro lado, como a sua mãe, né? Talvez antes da pandemia ela teria mais dificuldade de vender. Hoje, cara, tem bastante influência. O meu filho, ele ganha dinheiro sendo influencer. Então, ele é um cowboy bombado. Né? Então, ele vai para a academia, ele é cowboy, ele tem cavalo e tal. Então, o pessoal de empresas de suplementos entra em contato com ele e ele faz mídia para esse pessoal. Tem uma grande loja aqui, selaria e tal, que vende produtos agropecuários e tal, cara, aí ele faz propaganda de chapéu, fivela, aí, olha, porque o meu cavalo, não sei o quê, entendeu? Então, assim, ó, cara, hoje, é isso aí, Ana, as ferramentas digitais ajudam a gente a vender. E eu vejo assim, ó, e as vendas, elas atraem prosperidade. Então, para fechar um assunto e a gente entrar em outro. Vocês conseguiram entender marketing vendas? Conseguiram entender bem? Marketing diferente de vendas. Beleza? Então, marketing, você imagina que os dois é um casal. Marketing vendas é um casal. Cara, se você só pensar em vender, você não vai vender. Se você pensar só em vender, você não vai vender. Ou você vai vender menos. O que o marketing vai te ajudar? A atrair. Show? Então, para exemplificar, é isso aqui, ó. Necessidade e desejo. Show? Aí, a gente tem essa questão aqui, ó. Oferta e demanda. Veja que está dividido bem aqui no meio, ó. Tá vendo que tem uma divisão aqui no meio, ó? Oferta e demanda. O que é oferta? Alguém tem para oferecer. Olha, moçada, eu ofereço máscara. Olha, eu ofereço álcool em gel. O que aconteceu durante a pandemia? O que aconteceu durante a pandemia? As Opa, empresas. só um pouquinho. A internet caiu aqui. Só um pouco. Vamos lá. Então, o que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, faltou álcool em gel. Então, eu não tinha álcool em gel para oferecer. Por quê? Tinha muita demanda. O que é a demanda? Demanda é as pessoas querendo comprar, pessoas ou empresas querendo. Então, de um lado, eu tenho alguém oferecendo, de um outro lado, eu tenho alguém querendo. Então, veja bem, Ana, a sua mãe está oferecendo pudim, certo? Certo. Então, a tua mãe está oferecendo pudim. Falou, olha, eu tenho pudim para vender. Ela está oferecendo. De um outro lado, ela tem que
procurar a demanda. Quem que é a demanda? A demanda são as pessoas para comprar. E o que que ela fez para criar demanda? Ela mandou lá o pudim para uma influencer. Aí o pessoal fizeram o quê? Igual essa imagem aqui. Opa, eu vou procurar quem está me oferecendo. Beleza? Então, cara, qual é o grande problema das empresas? Cara, vamos lá, moçada. O que é que faz a mãe da Ana Carolina ganhar dinheiro? Vender. Vamos lá, Ana. Se sua mãe produzir e não vender, o que que acontece? Ela tem prejuízo. Qual é a diferença da mãe da Ana Carolina, uma ótica, a Frimeza, a Coca-Cola, a Parmalat ou qualquer outra indústria? Qual é a diferença? Nem uma. Só o tamanho e o produto que vende. Só isso. Vocês conseguem entender como não é difícil entender vendas? O que é que faz uma empresa ganhar dinheiro? Seja ela serviço, seja ela produto. Vender. Eu posso ter o melhor produto do mundo. Se eu não vender, eu vou fechar minha empresa. Eu posso ser o melhor advogado do mundo. Se eu não vender o meu serviço, eu vou passar fome. Eu vou fechar as portas. Consegue entender, moçada? Vendas é o coração de qualquer empresa. Diga lá, Vitor. Você levantou a mão aí? Os meus pais têm uma empresa de meio que de vidraçaria que fabrica e instala os vidros. Opa! Fechou, hein? Há um tempo atrás, a empresa estava quase para falir por causa que eles não tinham muita divulgação e estava meio parado. Só agora que eles começaram a investir no marketing para começar a divulgar, que eles conseguiram ter resultados, tipo, nas vendas e nos negócios. Ó, pra você ter uma ideia. Você tem uma ideia, Vitor? Minha filha, a gente tem um colega, próximo até da minha casa aqui. Cara, o cara começou, assim, a empresa dele estava indo bem, aumentou ainda mais, porque atualmente, eu vou falar aqui de Curitiba e região, tá? O que o pessoal que está construindo ou quer trocar uma coisa chamada box de banheiro, muito box de vidro, muito box de vidro. Antes eram um box mais de, sei lá, um nome material, vamos chamar de plástico. Era um acrílico, sei lá o nome lá. Cara, hoje as casas são mais de vidro, tem aqueles vidros, as casas são mais quadradas e aqueles vidros gigantes. O que o cara está fazendo na mídia? Ele começa a procurar construtoras ou pessoas que estão construindo na região para já começar a... E ele coloca, por exemplo, imagens de casas mais modernas e tal, que tem bastante vidro. Então, veja, cara, Vitor, é isso aí, cara. Tem que procurar a demanda. Se eu tenho alguma coisa para oferecer, igual essa imagem aqui, ó, que o cara tá olhando pro povo lá, eu tenho para oferecer o quê? Vidro. Então, se eu tenho vidro para oferecer, onde eu posso vender? Eu posso vender em casa que está construindo? Posso. Eu posso reformar a casa, pegar pessoas que já têm box antigo? Posso. Eu posso pegar prédio? Posso. Eu posso divulgar. Quem é o meu público? Normalmente, como os meus pais são vidraceiros, né? Eles têm muito contato de construtor. E Sim. aí eles saem meio que divulgando o trabalho deles para os construtores, para eles espalharem para tipo, as pessoas ali do ciclo, né, deles. Para que daí a gente possa divulgar mais ainda o trabalho, por causa que, né, vai divulgando ali entre eles. Cara, é bem isso daí. Então, veja, que, lá na frente a gente vai ver, dentro do marketing, você vai dizer, mas, poxa, Marcelo, a gente está falando de marketing ou está falando de vendas? Mas veja lá, para a gente vender alguma coisa, eu vou contar outra fofoca para vocês. Tem gente que gosta de fofoca aí. Certa vez, eu trabalhava numa empresa de frango. O que a empresa de frango vende? Frango, Marcelo, larga a mão do tongo. Lógico, além do frango inteiro, vende frango, peito, coxa, coxinha da asa, a asa completa do frango e tal. Show? Beleza. E aí, cara, o patrão me chamou e falou assim, Marcelo, tá sobrando coxinha da asa e asa
na indústria. E aí, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, patrão, qual é a primeira coisa que a gente faz? Patrão, aqui em Curitiba não vende. Eu tô aqui há 2 anos. Cara, isso aqui em Curitiba não vende muito, não. Aqui em Curitiba eu vendo 1 tonelada, mais ou menos, 500 quilos, 1 tonelada por dia, mais que isso não vende, não. Ele falou, Marcelo, eu tenho 12 toneladas para vender. Eu preciso para ontem, dê seus pulos. Aí que tá, vamos lá. Eu chamei o supervisor e falei assim, moçada, temos um caminhão para vender. E é para ontem. O que nós vamos. Vamos lá, vamos sentar aqui. O que a gente fez? Quando que a gente come coxinha da asa? Na maioria das vezes, em churrasco. Aí a gente começou, beleza, coxinha da asa, churrasco. Churrasco, churrascaria. Cara, quantas churrascarias a gente atende? Vamos lá, vamos começar. Comecem a ligar e comecem a correr atrás de churrascaria. Ou, a Ingrid, quando ela vai fazer churrasco na casa dela, a Ingrid, ela vai lá e compra no açougue, compra no mercado. Opa, cara, que mercado que a gente não vende coxinha da asa? Vamos começar. E aí a gente começou a ir atrás de vender coxinha da asa. Resumindo, a gente vendeu aquele caminhão em 2 dias. Veja, eu não vendia e vendia em 2 dias. Então veja como que às vezes primeiro passo, a gente tem resistência. Não, eu não vendo, não vende. E daqui a pouco a gente sentou para falar assim, vamos vender? Aonde a gente vende? E o que a gente vende? Então, quando a gente fala em vender, a gente tem que pensar o seguinte, é quem? Beleza? É quem? Durante a pandemia, por incrível que pareça, quando eu disse que eu vendo farinha de trigo. Cara, acho que eu atendi umas 5, 6 pizzarias só. Quem que me salvou durante a pandemia? Um cara chamado Pizzaria. Um cara chamado Pizzaria. Cara, as pizzarias me salvaram durante a pandemia. Por quê? Eu comecei a vender muita farinha para a pandemia, para as pizzarias durante a pandemia. Porque quando o cara queria alguma coisa, o cara fazia o quê? Vou pedir uma pizza. E eu não estava presente tanto nas pizzarias, eu estava mais presente nos supermercados, hipermercados. Então veja, como eu tive que me reinventar. Então quando a gente fala de vender é primeiro de tudo, moçada, vamos lá. Vamos começar a estruturar para a gente começar a sair dessa aula e de repente a gente terminar essa aula de hoje, e a gente começar a ir, de repente a gente marca um outro dia, um outro horário, mas vamos lá, vamos começar a reestruturar a ideia. Quando a gente fala de vendas, primeiro de tudo, marketing e vendas, são coisas diferentes, beleza? Então, aí eu tenho a questão do oferta e demanda. Para quem? A mãe da Ana tem pudim para oferecer. Para quem que vai comprar? Para quem que ela vai vender? Beleza? Para quem que ela vai vender? Primeiro de tudo. Aí a gente vai chamar outra questão de canais. Marcelo, o que são canais? Quais são os canais de venda que você vai utilizar para vender? Então, quais são os canais de venda que você vai utilizar para vender? Você vai utilizar Facebook? Você vai utilizar Instagram? Você vai utilizar os canais que as pessoas vão ter contato com o teu produto, beleza? Você vai ter uma lojinha? Você vai vender por telefone? Você vai vender por um grupo de WhatsApp? Você vai montar um grupo de WhatsApp do condomínio ou do bairro da Ana Carolina. A mãe dela vai vender no grupo lá de professores lá do Facebook, vai vender no TikTok, vai ter uma página de vendas na internet para quando as pessoas procurarem, vão achar ela lá e vai fazer encomenda. A mãe dela vai vender por meio do aplicativo. A mãe dela vai vender lá na porta da casa. Vai colocar uma placa, uma faixa lá na porta da casa. Estão conseguindo entender? Então, primeiro de tudo, qual é o meu produto ou serviço? Depois, para quem que eu vou vender? Quem é o meu persona? Quem é o meu persona? Marcelo, quero vender para qualquer um. Tem um ditado dentro do marketing que diz o seguinte: quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Vamos lá. Professor, mas a Volkswagen atende todo mundo. Eu não discordo. Mas vamos lá. O cara que quer
que quer comprar um carro que economize combustível. Um carro popular. O cara vai chegar lá e vai falar assim: oi, vim aqui comprar uma caminhonete, eu vim aqui comprar um Jetta, eu vim aqui comprar um carro motor 2.0. O cara não vai. O cara quer comprar uma condução. Beleza? Então, o cara que quer comprar uma condução é diferente do cara que quer comprar um carro esportivo, que é diferente do cara que quer comprar uma caminhonete, que é diferente do cara que quer comprar um carro clássico, de luxo. Então, são públicos diferentes, pessoas diferentes. Beleza? Eu, Marcelo, não quero comprar um iPhone, eu quero comprar um Motorola que custa R$ 1.500. Eu sou um público diferente. Beleza? Então, quem é o teu público? Quem é o chamado persona? Teu persona. Quem é o teu persona? Aí nós vamos para uma outra fase, né? Que eu falei agora há pouco, que são os canais. Quais são os canais que você vai atingir esse público? Show? E aí que você vai atrair esse público. E aí, a Ana Carolina, a mãe dela vendeu. A pessoa entrou em contato e falou: beleza, eu vou vender para você. Como vai ser a forma de pagamento? À vista, a prazo. Então você vai ter que ter as formas de pagamento. E aí vem mais uma coisa chamada formas de entrega. Como vai ser a forma de entrega? Vai ser via drone? A pessoa vai buscar? Você vai mandar? Como vai ser a forma de logística? Como que a pessoa vai ter acesso ao produto? Então, veja, moçada, quando a gente fala de vendas, a gente acha que é só negociar. Quando a gente fala de vendas, a gente acha que é pegar um produto e sair vendendo. Ah, eu quero vender celular. Então, pronto. Aí, quem quer comprar celular? Quem quer comprar celular? Olha, eu quero vender pudim. E aí, quem quer vender pudim? Então, veja, veja como a mãe dela foi muito inteligente. Foi lá e colocou na mão de uma influencer. Uma influencer tem meninas. E as meninas gostam de pudim. Mais que os meninos. Então, veja, a gente tem que entender quem é o público que decide, moçada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O público que decide a compra são mulheres. As mulheres são as maiores decisoras de compra. São as mulheres que decidem o que os filhos vão usar. São as mulheres que decidem o que vai entrar na casa de alimentos. São as mulheres que decidem as roupas dos seus maridos, na maioria das vezes. São as mulheres. Ah, não, Marcelo, mas quem decide aqui em casa sou eu. Ué, quero ver às vezes quando você diz assim: ah, eu vou usar tal roupa. A sua mãe diz: não gostei. Tira essa roupa aí, não gostei. Legal? Então, veja, eu vejo por óculos. Óculos, às vezes as mães ligam e falam assim: viu, quero agendar um horário com vocês aí da ótica, para vocês virem aqui atender o meu marido, atender a minha mãe, atender o meu pai. Legal? Então, quando a gente fala de vendas, a gente fala de um conjunto de estratégias onde você vai pegar um produto ou serviço e trocar. Beleza? Você vai fazer um escambo. No caso, por dinheiro. Nesse caso nosso, dinheiro. Então, você vai vender o teu serviço, você vai vender as tuas horas por dinheiro. Beleza? Laura, diga lá, Laura. Laura, câmbio. Ô, professor, eu deixei sem querer a mão levantada, perdão. Ah, então tá bom. Show. Moçada, mais alguma pergunta? Então vamos lá, o Vitor colocou aqui. Ó. Faz sentido. A Ferrari usa uma estratégia de marketing baseada na exclusividade. Ela não vende só carros, entrega experiência. É diferente da Ferrari, que quando um funkeiro comprou, eles fizeram a loja pagar o carro de novo, ou seja, é uma empresa rígida. É isso aí. Né? Gui, Laura. Ah, professor, agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu trabalho numa empresa onde a gente vende gás e água, né? Sim. E eu trabalho de domingo e às vezes trabalho assim na semana.
Eu percebo que o gás e a água são coisas que não tem um público-alvo específico, porque é de necessidade, tipo, todo mundo precisa. E domingo quase não tem comércio aberto que venda, né? Então, eu percebo que não tem um público-alvo, é tipo algo literalmente que a pessoa só vai chegar ali, comprar e ir. E muitas das vezes a empresa não tem marketing, mas ainda assim tem boas vendas, sabe? Aí que tá. Vamos lá. O que a gente tem que pensar? Tem produtos que a gente chama de commodity. O que são os produtos commodity? Né? Produtos que têm alta escala e que têm demanda. Cara, todo mundo precisa de gás. Todo mundo precisa de, de farinha de trigo, arroz. Então, tem produtos que a gente chama de commodity. Mas aí eu digo o seguinte, Laura, o que faz? Qual é a diferença entre eu comprar gás lá da distribuidora da Laura e da distribuidora da Ana? Atendimento, porque eu percebo que muitas das vezes tem gente que liga aqui e, por exemplo, às vezes a gente está com muita demanda, daí não dá para o entregador ir lá. Daí o pessoal fala assim, mas se não vai ser você que vai entregar, então não precisa mais mandar. Porque eles querem que literalmente a gente faça o serviço para eles. Muitas das vezes é afinidade com a empresa. Eu vejo assim, pelo menos, na Sim. minha visão, assim. Então, agora você acabou de me dizer que existe um público-alvo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Conseguiu entender? Você viu que eu consegui direcionar a tua pergunta? Então, existe um público-alvo. Quem é meu público-alvo? As donas de casas ou empresas que têm urgência. Esse é o teu público principal. Ou estou errado? E aí, Laura? Certíssimo. Viu? Então, quando a gente quer entender quem é o nosso público, é só olhar o dia a dia que acontece. É só olhar o dia a dia que acontece. Então, meu público-alvo é aquele cara que vende a janta para pagar o almoço. É o cara que quer para ontem. Então, o que é que eu vou fazer na minha estrutura que pode ajudar o cara? Então, vamos lá. A Laura, vamos lá. Eu vou ajudar a Laura aqui agora, hein, Laura? Vamos lá. A Laura tem uma empresa de gás. Se eu fosse o dono da empresa de gás, eu tenho um problema. Eu tenho demanda, só que eu não consigo oferecer naquele momento, porque eu tenho 10 pedidos, eu tenho uma demanda que chega a 10. Como é que eu vou entregar 10 gás ao mesmo tempo? Eu consigo? Eu estou chutando que não, tá? Eu não sei qual é a demanda da Laura. Mas vamos lá. Então eu tenho uma grande demanda e eu não consigo oferecer para todo esse povo ao mesmo tempo. O que eu faria? Que eu faria com a minha experiência? Aí que tá. Quando alguém liga para mim, faz o pedido, eu coloco no sistema. Eu tenho um sistema de, vamos chamar de CRM, onde eu faço um cadastro dos meus clientes. Então, o Marcelo ligou lá e falou: manda um gás aí. Rua X, número 3. Aí, o Carlos liga lá: olha, manda um gás aí. Rua tal, número tal. Aí o Jonathan manda lá: rua tal, número tal. Cara, eu vou fazendo um cadastro e vou vendo. Aí, o que eu faço com isso? Eu começo a mandar mensagem para esse povo. Marcelão, como é que está o seu gás aí? Marcelão, por acaso você tem um gás sobrando? Ó, no dia tal eu troquei um gás. Vamos trocar? Então veja. Mas Marcelo, eu passo o carro do gás todo dia na rua. Cara, seguinte, o que custa mais barato? Eu disparar a mensagem para esse pessoal ou passar o carro do gás? Eu posso fazer Disparar a mensagem. Cara, oi? Disparar a mensagem. Comunicação. E é o que eu faço, moçada. O que custa? Como é que eu consigo atender 1.000 clientes? E outra, por que eu tenho pouca reclamação? O que acontece comigo? Eu vendo, de novo, farinha de trigo para pizzaria. Se eu der bobeira, eu vou ter 10 pizzarias pedindo para entregar ao mesmo tempo. No dia seguinte, eu vou ter 30 pizzarias pedindo para entregar de noite. Eu não tenho veículo suficiente para entregar para 30, 40, 50 pizzarias em Curitiba e Metropolitano no mesmo dia. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Toda segunda-feira, eu entro em contato com as pizzarias. Toda segunda-feira eu digo: oi, bom dia, segunda-feira chegou.
E o que acontece? Eu pego o pedido na segunda das pizzarias e vou entregando durante a semana. Conseguiu entender, Nossa, Laura? professor, isso cria até mais afinidade com o cliente, porque ele pensa assim, nossa, o Marcelo pensou em mim aqui. Daí já cria Conseguiu até uma entender? afinidade com o cliente. Nossa, Aí, eu devia muito usar isso no meu trabalho, sério. show, entendeu? Então, se o cara tá ligado, o cara fala, pô, o Marcelo pensa em mim. Toda segunda-feira esse miserável manda mensagem. Toda segunda. Eu vendo embalagens de papel. Eu vendo guardanapo e tal, eu atendo franquias, né? Lugs, eu atendo as franquias Berries de sorveterias e tal, atendo Detroit, atendo diversas franquias com guardanapos personalizados lá, que tá escrito, né, o nome da franquia e tal. O que eu faço? Hoje eu fiz isso. Bom dia, aqui iniciou o mês. O que você vai precisar para a tua franquia? Quais as embalagens que você vai precisar para a tua franquia? Cara, durante o mês, durante a semana, durante a quinzena, eu vou entregando para os caras. Se todo mundo pedir de uma vez, eu não tenho indústria. Eu não vou conseguir entregar. Estão entendendo? Tu conseguiram entender o que é vendas? Que é planejamento? Show? Vitor, diga lá, Vitor. Então, a empresa dos meus pais tem um sistema onde é obrigatório pedir endereço, né, para você ir lá fazer as medidas e instalar. Show. Da empresa dos meus pais tem um sistema onde quando eles colocam, eles já fazem um cadastro e é quando sempre tem manutenção, né, para ver se está desgastado o material. Quando eles vão fazer a manutenção, já tem o endereço tudo certinho. Daí, tipo, tem os números e tal. Aí minha mãe consegue mandar. Esqueci o nome. Minha mãe não, a mulher que cuida do lado financeiro, ela manda, tipo, as ofertas e as promoções que tá tendo do mês. É isso aí. Só cuidado. Oi. Pode falar, desculpa. O que a gente tem que cuidar, moçada, para a gente finalizar aqui? O que a gente tem que cuidar? Vender não é encher a paciência dos outros. Pelo amor de Deus. Vender não é encher a paciência dos outros. Vender não é enrolar. Vender não é tomar proveito. Vender é onde ambos os lados vão ter vantagem. Legal? Então, a mãe da Ana vendeu o pudim. Quando eu comi aquele pudim, eu falo, nossa, cara, é isso que eu queria. Valeu cada centavo. É isso, cara. É isso. É o cara falar assim, nossa, fiquei satisfeito pra caramba, que vidro, cara, que box lindo que ficou, cara. Nossa, eu vou tirar foto e vou mandar. Diga lá, Ana. Professor, igual você estava falando, né? Essa questão. Outro dia, minha mãe vendeu. Ela trabalha durante o dia todo numa loja que tem aqui, a Gucci Bella. E aí, à noite, ela chega, faz pudim para a qualquer momento que alguém manda mensagem, ela poder vender o produto, né? E aí, ela vendeu para um colega de trabalho e ele falou que no momento em que ele comeu o pudim, ele lembrou da avó dele que fazia para ele. Ah, isso não tem dinheiro que pague. Então, É isso que é. É aí que tá. Veja bem. Olha o que você disse. Veja que isso pode virar. A cabeça de marqueteiro, cabeça de marketing é demais. Minha cabeça ferve. Ela ferve. Então, assim, ó, o que tem que levar em consideração? Veja bem, Ana, o que pode fazer? Uma mídia de uma vovó fazendo e uma pessoa sonhando e a pessoa comendo e lembrando. Sabe, uma imagenzinha de TikTok, inteligência artificial, seja lá o que for, né? Então, veja. comendo e o balãozinho tipo gibi de uma senhora fazendo coisa. Isso. Cara, então alguma coisa assim, sei lá, você pega uma inteligência artificial desenvolver, ou você mesmo desenvolve, ou faz um vídeo, ou faz os dois juntos, não sei. Então, veja, a gente tem que. Vendas é isso, é o você aproveitar as oportunidades e aquilo que você enxerga. Ah, eu enxerguei isso. Ah, então eu vou fazer. Beleza? Então, esse é o legal. É você. O que as pessoas. Não tem coisa melhor do que o consumidor dizer. É ele que sabe. Ele que vai dizer aquilo que ele entendeu. Né? Então, de repente, o pudim vai lembrar da mãe, o pudim vai lembrar da avó, o pudim vai lembrar de sensações. Pessoas compram por desejos, pessoas compram por sensações. Legal? Então, as pessoas compram pela emoção.
Essa é a palavra final que eu queria deixar para vocês. Pessoas compram pela emoção. Mentira, Marcelo. O cara foi lá e comprou um arroz. O que o arroz tem a ver com emoção? Tá bom, tua mãe vai lá, pega aquele arroz de marca que ela não gosta e fala assim, nossa, esse arroz eu não gosto, porque ele fica papado. Ah, esse arroz aqui ficou uma delícia. Nossa, quando a sua mãe ou alguém que vai lá comprar aquele pacote de arroz, ela traz na lembrança o arroz lá na panela, que ficou bonito ou ficou feio. E ela diz, compro ou não compro. Eu estou dando um exemplo mais simples que eu posso. Aí o cara quer comprar uma moto. O cara compra uma moto pensando, nossa, eu vou comprar essa moto 125 porque eu vou trabalhar com ela, eu vou colocar uma caixinha atrás. Aí tem outro cara que diz assim, vou comprar essa moto porque eu vou ostentar, eu vou parar na porta da danceteria, eu vou fazer para chamar a atenção, vou passar na porta dos colégios e vou olhar para cada das meninas e vou dizer e eu vou fazer as meninas subir na garupa porque eu sou motoqueiro, eu sou piloto. E tem um cara que vai querer comprar moto Harley Davidson, o cara vai dizer, eu vou colocar a minha esposa atrás, tiozão, e vou fazer uma viagem com aquelas motos seca-sovaco. Caramba, aquelas motos assim, seca-sovaco. Então, conseguiram entender? Pessoas compram a mesma coisa por motivos, sentimentos diferentes. Um quer comprar uma moto seca-sovaco para viajar, e o outro quer comprar simplesmente porque ele precisa ganhar dinheiro. Ou o cara vai comprar uma moto porque ele precisa chegar no trabalho. E ele não quer ficar pendurado no busão. Ele quer comprar deslocamento. Estão conseguindo entender? Então tem gente que vai comprar da mãe da Ana o pudim para lembrar da mãe. E tem gente que vai comprar porque eu tô com fome, quero comer um doce, quer comer um doce. O cara guloso, que vai comprar para comer um doce. Para ele não vai lembrar de nada, ele só quer comer. Quer comer. É isso daí. Beleza? Para a gente finalizar, Vitor, diga lá, Vitor. É igual algumas marcas de luxo fala, que eles não Sim. vendem produto, eles vendem uma experiência. Por isso que eles justificam ali o valor totalmente esbanjado. Cara, pensa aqui comigo, uma bolsa da Louis Vuitton, o produto físico, o produto físico. Você acha que um produto físico, a bolsa, o couro, o zíper, a alça, custou 5 mil reais para fabricar? Acho que nem o boi inteiro custou isso. Normalmente eles não estão comprando produto, eles estão comprando a marca, o status financeiro que as pessoas falam. Isso. É igual muitas pessoas, elas querem comprar uma bolsa, pode ser qualquer bolsa, só para sair, colocar um celular, uma carteira, um documento, qualquer coisa, mas muitas pessoas ficam pensando, tipo, quero a bolsa de tal marca porque é famosa, quero a bolsa de tal marca porque tá na moda, ou coisas assim. Nem que seja falsificada. Sim. Moçada, vamos lá, eu tenho que encerrar, né? Deu até um pouquinho mais aqui, deu 1h10 aí de conversa. Então, assim, cara, honestamente, adorei a participação de vocês, adorei esse bate-papo, né? Espero que vocês, né? Espero outras vezes a gente fazer, de repente até durante as nossas aulas mesmo, né? A gente né, bater esse papo, bater essa conversa. Então, a gente vai tratando questão de ideias, ao mesmo tempo teoria, ao mesmo tempo prática, né? O que eu quero é isso aí, eu gosto de fofocar, eu gosto de contar história, né? Gosto de contar história. GNT fofocar. Então, cara, eu gosto de fofocar, meu. É divertido, fazer fofocas inteligentes. Fazer fofocas inteligentes é legal. Moçada, obrigado, fiquem com Deus e tchau.